Hoje vamos falar sobre uma história perdida, a história dos sentinelas. Anjos designados pelo Criador apenas para observar os afazeres da terra, mas que acabaram se desviando desse propósito e cometeram grandes transgressões. Bom, vamos começar falando que essa classe de anjos é citada brevemente e vagamente no livro de Daniel, capítulo 5. É aquele anjo que escreve na parede do rei Belsazar, que estava vigiando aquela festa. Nós temos aqui a menção deles em Gênesis 6:2, que infelizmente é deturpada por teólogos estudiosos, quando diz que viram os filhos do Criador que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos dos homens, os filhos do Criador aqui, os filhos de Deus, Bene Elohim, se refere aos anjos, porque os filhos dos homens são os Bnei Adam, os filhos do Criador, no sentido de humanos. E nós sabemos que isso é corroborado por outras passagens que dão a entender realmente que esse relato se cumpriu assim, dessa forma. Em Judas 1, 6-8 diz: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Então, Judas, ele faz uma analogia com o pecado dos sodomitas, de ir após outra carne, fora do natural, homem e mulher, assim como os anjos que se corromperam e foram após outra carne, outra natureza diferente da sua, que foram homens ou anjos com mulheres humanas. Muito bem. Agora muitos perguntam: anjos podem procriar? Anjos têm gênero? Sim, a resposta é sim. Lá no relato de Sodoma, os anjos estavam numa forma humana e os sodomitas queriam manter relações com eles, provando que eles tinham um corpo humano. Pois bem, o livro de Enoque relata uma localização geográfica e uma situação que pode ser vista até hoje, Monte Hermon, onde diz que o líder deles, o Samiasa, ele temia que talvez pudessem indispor-vos na realização daquele empreendimento. Ele disse: e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que não mudariam sua intenção. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram por mútuo juramento, e todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon, que pode ser encontrado lá no Oriente Médio, em Israel. Bom, ainda diz no relato do livro de Enoque que eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, os quais começaram a bordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores, e as mulheres conceberam e geraram gigantes. Esses são os Nephilim, são os homens de renome que o Gênesis 6 fala, o qual faremos um estudo específico num próximo vídeo. Bom, aqui ainda diz que sua estatura era de 300 cúbitos e devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir os pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Mas os pecados deles não param aí. Além de se corromperem com as mulheres, o livro de Enoque cita que Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os caminhos.
Amazaraque ensinou todos os sortilégios, a divisores de raízes. Hermes ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas e os astrólogos, né? Aquibeel ensinou sinais. Itamiel ensinou astronomia. Assaradel ensinou o movimento da lua, e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. É daí que vem todo o conhecimento oculto e proibido, como a prática de consultar mortos, astrologia, feitiçaria, magia, ocultismo. E o Criador proibiu isso e puniu esses anjos. Por isso que nós não devemos ter envolvimento algum com essas práticas que vêm de um conhecimento além do humano. Eles vêm da apostasia de anjos caídos ou demônios. Eles realizaram todas as ações ásperas, com enunciado áspero sobre a criação masculina e feminina e sobre toda a humanidade. Eram 200 anjos que haviam sido persuadidos a deixar o céu para a terra. Os 200 anjos pegaram 200.000 burros, 200 jumentos, 200.000 ovelhas e carneiros, um bando de 200 cabras, 200 animais do campo e cada animal e de cada pássaro, para experimentos em criação com seres humanos e todos os tipos de miscigenação. Como resultado, monstros foram criados entre toda a perversão, devido à mistura de semente de animais com mulheres mortais, semelhante aos deuses egípcios, sátiros e possivelmente até dinossauros. O historiador Flávio Joséfo menciona que Enoque tinha negócios no Egito, então chamado Siriad. Os monstros procuravam a carne que seria destruída ou pervertida. Monstros e gigantes surgiram que lhes faltava conhecimento verdadeiro, porque eram abominações. Entretanto, a terra tornou-se cada vez mais corrupta e os gigantes mais poderosos. Eles consideraram tentar persuadir outros anjos a vir sobre a terra. Caso contrário, sua tirania poderia em última instância perecer e morrer. Todo o tempo eles estavam causando grande corrupção na terra. E esse é um relato do livro de gigantes encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Bom, além dessa terrível miscigenação que eles fizeram, esses anjos foram além. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Artiscafa, o terceiro é Armen, o quarto Cacabael, o quinto Turel, o sexto Rumiel, o sétimo Daniel, o oitavo Cael, o nono Baracal. O nome do primeiro, ou o primeiro nome que Satanás é relacionado é Iecum, que foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo e desencaminhando a descendência dos homens. Iecum pode simplesmente significar o rebelde. O nome do segundo é Quessabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para que os que habitam sobre a terra, naquele período para sempre. O nome do quarto é Penemué. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito, o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim como pena e tinta, para confirmar sua fé. Desde então eles não criaram, exceto que, como anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo tem afetados. Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isso também seu poder os consome. O nome do quinto é Cassiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo iníquo o golpe de espíritos de demônios, o golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. O golpe para diminuí-lo representa o embrião no ventre que é morto ou abortado. Tabaete é literalmente macho ou forte. E esse é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Mas sobre os anjos sentinelas que pecaram, 2 Pedro 2,4 diz: porque se Yahweh não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo.
A palavra inferno aqui, na verdade, é o Tártaro, no grego, que significa o abismo de águas onde eles estão aprisionados. E serão soltos na quinta trombeta de Apocalipse 9. E nós sabemos que no final dos tempos eles novamente serão julgados. Inclusive Paulo cita que nós julgaremos os anjos, seus pecados serão expostos diante de todo mundo. Por isso, prezados, nós temos que confiar no Altíssimo e saber a verdade sobre o que realmente aconteceu envolvendo esses sentinelas e todas as consequências que foram trazidas dessa apostasia que até os dias de hoje corrompe o DNA, também modifica os alimentos e prepara na batalha final uma situação semelhante ao dos dias de Noé, em que eles corromperam toda a carne. Então nós temos que ser perseverantes, manter o que é natural e confiar sobretudo no Criador.